Por que é que eu escolhi esse tema mentalidade empreendedora? Vocês vão entender e prepara que a chapuletada é grande. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro para você. Qual de vocês aqui se considera uma pessoa próspera? Eu não defini, não conceituei nada. Qual de vocês aqui se considera uma pessoa próspera? Acho que essa é uma ótima pergunta, hein? Qual de vocês aqui se considera uma pessoa próspera? Qual de vocês aqui se considera uma pessoa abundante? Você fala assim, eu sou abundante, Ricardo, eu tenho muita prosperidade na minha vida. E qual é o parâmetro que você adota para dizer que você é uma pessoa próspera ou abundante? Explico por quê. Não adianta você falar, eu sou, tá, mas você acha que você é por quê? Olha só, hein? O que te dá o direito de achar que você é próspero e abundante? Ou o que te faz se autoavaliar como próspero e abundante? Como é que isso funciona? Hein? Conta um pouquinho para mim os seus conceitos aí que eu quero entender. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou te falando de algumas coisas, né? Prosperidade, gente, é uma palavra muito curiosa, né? Porque quase que de imediato a maioria das pessoas atrela a ideia da prosperidade, vocês sabem, a fazer dinheiro, a bens materiais, né? A, a ter recursos para fazer aquilo que quer. Na realidade, isso faz parte da prosperidade genuína e verdadeira, indiscutível, né? Mas quando a gente fala de uma vida próspera e abundante, nós estamos falando de um estilo de vida, de uma forma de viver, de um estado de espírito, ok? E esse estado de espírito, ele tende a ser transformador na proporção da sua possibilidade, da sua capacidade, da sua maturidade de aceitação, sabe, de quem você é e do que você pode realizar. É aqui que entra o que eu chamo de mentalidade empreendedora. Poxa, eu tinha um monte de assuntos para trabalhar aqui com vocês. E a gente vai ter muitos assuntos para a gente abordar e depois vocês podem sugerir assuntos também dentro da área, né, da prosperidade. Mas o primeiro é mentalidade empreendedora. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, tem um monte de gente que fala assim, ô Ricardo, eu quero ter uma vida próspera e abundante. Legal. Aí eu pergunto, você acha que você merece ser feliz? A pessoa, ai, merecer eu mereço, mas sei lá, papai, mamãe sofreram tanto, e pronto, lascou tudo já. Vem cá, você quer ter uma vida próspera e abundante? Quer? Quer. Mas vem cá, mas você tem mentalidade financeira de crescimento? Pois é, mas eu acho que a gente tem que, sabe, ganhar pouco dinheiro, porque dinheiro é a raiz de todos os males. E pronto, já melou todo o processo. Você acha que você tem a condição de poder solucionar o problema das outras pessoas? Você é capaz de fazer isso? Pode até ser que sim, mas é difícil, eu estou muito velha para isso, estou muito velha. Você está entendendo? Tem um monte de gente que fala que quer ter prosperidade, mas se esconde atrás de uma mente medíocre. Vai me perdoar, tá? Mas nós estamos aqui, prosperidade na veia. Então aqui tem papo reto, hashtag papo reto. Tem uma mentalidade medíocre. E entenda, isso não é uma ofensa, não, pelo amor de Deus, tá? O que é mentalidade medíocre? É de mediano, né? Mentalidade medíocre é aquela mentalidade da pessoa que ela não vai além de onde ela já foi, ela é média, medíocre. Então ela criou uma média para si mesma, vive nessa média e não sai dessa média. Então, na mentalidade medíocre, você não se arrisca. Na mentalidade medíocre, você se enche de medo. Na mentalidade medíocre, você espera que as coisas aconteçam do nada para você. Sabe esse povo que vive esperando para ganhar na loteria e tal, para mudar de vida? Mas não fazem muita coisa para fazer isso? Porque uma coisa é você se esforçar, trabalhar e jogar um cartãozinho. Isso é legal, isso é bacana. Outra coisa é você não fazer nada e ficar achando que o cartãozinho vai resolver o problema. Então tem muita gente que é assim, né? Então, na mentalidade medíocre, você é mediano, você é medíocre. Você quer que a vida mude, mas você não muda. Você quer ter mais dinheiro, mas você não quer aprender a ter uma renda extra, né? Você quer que o dinheiro flua para você, mas você não quer estudar, você não quer aprender a enxergar soluções, não quer sair da zona de conforto, se esconde atrás da idade. Tô velha demais, Ricardo, já aposentei. Ou então a pessoa, não, Ricardo, isso é meu marido que resolve. Assim, minha esposa que resolve. Ah, Ricardo, tô no desemprego há tanto tempo, é tão difícil. Isso é uma mentalidade medíocre. Entenda, de médio, não é ofensa. Vou repetir de novo, tá? Mediano.
que é a mentalidade mediana? É a mediana da maioria das pessoas. É só você olhar ao seu redor. É só você olhar o planeta Terra. Você vai ver que a maioria das pessoas tem uma mentalidade de mediano para baixo, né? Pela falta de não acreditar, de que não é possível, de que isso é complicado e assim por diante. O que é uma mentalidade empreendedora que eu estou mostrando para vocês, que é o oposto da mentalidade medíocre? Então você pensa o seguinte: você tem uma mentalidade medíocre e você tem uma mentalidade empreendedora. Qual é a diferença de uma para outra? Vou até desenhar isso aqui, ó. Vou desenhar aqui para a galera que está comigo ao vivo no YouTube e vou mostrar para vocês aqui do Insta. Espera aí que eu vou pegar meu tablet e nós vamos compartilhar a tela, tá bom? Vamos lá, ó. Então você imagina o seguinte, ó, vamos lá. Você tem aqui de um lado a mentalidade mediana. Vamos fazer um quadradinho assim, mais ou menos, né? E você tem aqui do outro lado a mentalidade empreendedora. Totalmente diferentes. São dois paradigmas completamente diferentes. Vou mudar de cor aqui para ficar mais claro para vocês. Eu vou escrever, já já eu te mostro, tá? Vocês estão aqui no Insta, já já eu mostro. Veja bem. Então, na mentalidade medíocre, você não se arrisca. A energia... Opa! Você não se arrisca. A energia principal é o medo, a acomodação, a continuidade. Qual que é o problema, gente, da mentalidade medíocre? A gente tem a tendência a continuar a ser o que a gente sempre foi, a viver do jeito que a gente sempre viveu. Na mentalidade empreendedora, o tempo todo você pensa em se arriscar. Não de maneira irresponsável, mas no intuito de crescer. Então, é um ato de se arriscar visando o crescimento. Você sempre quer o quê? Ousar. Por quê? Porque você ousa em direção à aprendizagem. Você fala, eu quero aprender a fazer coisas novas, eu quero me arriscar em coisas novas. Não existe acomodação na mentalidade empreendedora. Pelo contrário, na mentalidade empreendedora você tem movimento. O tempo todo, quem tem uma mentalidade empreendedora se movimenta para o próximo nível, né? Assim, um movimento para o próximo nível. Correto? E, enquanto na mentalidade mediana você tem a continuidade, mas a pessoa não quer mudar, na mentalidade empreendedora você tem continuidade, mas muitas vezes a mudança, propriamente dita. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui, não vai dar. No Insta aparece tudo invertido, né, por causa da transmissão, mas é isso aqui, ó. Não se arrisca, medo, acomodação, continuidade, se arrisca, ousa, movimento para o próximo nível, mudança. Então, assim, minha pergunta para vocês: você acha que hoje você tem mais de mentalidade medíocre ou empreendedora? Conta para mim. Você acha que hoje você tem mais de mentalidade medíocre ou empreendedora? Conta para mim. Gente, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou te contar o perigo de cada um, né, desses processos. Eu amo os meus pais. Obviamente, são meus pais. Meus avós, né, sem dúvida nenhuma. Meus parentes, né, me deram a vida, amor, carinho, sustentação, estou aqui. Mas se eu fosse depender da mentalidade deles para crescer na área, em tudo, empresarial, para estar aqui onde eu estou fazendo o que eu faço, eu estava lascado. Porque a mentalidade era completamente mediana, medíocre. Então eu nasci numa mentalidade medíocre. Por isso que eu me sinto muito à vontade de compartilhar isso com vocês. Não é ofensa. Medíocre vem de mediano. Vou repetir de novo. Então, assim, meu pai tinha estudado até a 6ª série. Foi um homem, né, que trabalhou muito, tinha as limitações intelectuais dele, mas foi muito trabalhador, muito honesto, né? Sempre valorizou muito o estudo. E talvez essa tenha sido a maior virtude dele, no meu entendimento. O que ele não teve para ele, ele sabia valorizar porque ele não teve, que foi o estudo. Tanto que ele sempre me estimulou a estudar, mesmo sem dinheiro, ele sempre me estimulou a aprendizagem. Então, olha que interessante, ele não teve uma mentalidade empreendedora para ele, porque ele sempre ficou mais ou menos na mesmice, mas ele me empurrou para que eu não tivesse
uma mentalidade medíocre. Interessante, através do estímulo e educação. Né? Minha mãe foi uma dona de casa que deu seguimento, né, continua sendo, dando seguimento, né, à gestão do lar, extremamente importante, indiscutivelmente, mas com uma postura mais passiva. Né? Não tinha essa postura empreendedora, pô, vamos fazer, vamos acontecer. Vamos... Então, não tive isso dentro de casa. Isso que eu quero dizer, eu tive estímulo que foi fundamental, claro, né, ao estudo, o estímulo à aprendizagem, o estímulo à educação, que fez a grande diferença. Mas eu me lembro que, durante uma época da minha vida, eu tive que fazer uma grande escolha. Se eu continuaria com esse tipo de mentalidade ou se eu mudaria tipo de mentalidade. Porque, gente, a gente tem a tendência a reproduzir aquilo que a gente tem. Entende? Na próxima maratona que nós vamos fazer, nós vamos falar um pouco do efeito pendular. No efeito pendular, a gente tem a tendência sabe, a ir para os extremos. Então, muitas vezes, você sai da mediocridade, né, e vai para o extremo do exagero. É um pêndulo, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Então, o que aconteceu? Durante alguns anos, eu fui aprendendo a mentalidade empreendedora com algumas pessoas que eu fui conhecendo. Só que eu não tinha intimidade com essas pessoas. Vamos lembrar que na época não tinha internet, não tinha essas coisas que a gente tem hoje para poder trocar. E aí eu fui trabalhando, e a vida foi me dando a oportunidade de conhecer grandes empreendedores, grandes empresários, alguns artistas, algumas pessoas que fizeram muita diferença na vida, inclusive líderes espirituais, tá? Não confunda, porque grandes líderes espirituais, eles têm mentalidade empreendedora. Não tem como você ser um grande líder espiritual sem ter mentalidade empreendedora, impossível. A gente pensa em empreendedorismo apenas como, repito, algo de ligado a dinheiro. Não, empreendedorismo é um estado mental em que você vê coisas antes delas acontecerem, você se movimenta para concretizar o cenário que você enxerga. Então você tem uma visão do sistema, você tem a visão do todo. Eu chamo de visão de helicóptero, né? Você vê de cima. A mentalidade empreendedora vê de cima. Você tem proatividade. Então você antecipa cenários, você não fica esperando a bomba estourar. Você desarma a bomba antes dela estourar, não é? Você tem iniciativa. Já na mentalidade mediana você não tem. Então o que acontece? Eu fico pensando, gente, na quantidade de pessoas que estão a vida muito medíocre. Por quê? Porque a mente está medíocre. E você não sai do lugar. E vai continuar sem sair do lugar se você não fortalecer e não alimentar a sua mentalidade empreendedora. Entende? Não adianta nada você falar que você quer ter um grande amor, por exemplo, né? Se você tem uma mentalidade, às vezes, medíocre. Normalmente, grandes amores nascem de posturas empreendedoras. Alguém tem que ousar, concorda? As histórias. Alguém tem que sair da zona de conforto. Você pega duas pessoas medíocres, as duas vão ficar com medo. Ninguém vai se aproximar uma da outra. Você não vai viver o seu grande amor, né? Normalmente, grandes histórias de amor têm muitas dificuldades, né, no meio da história. Momentos difíceis financeiros, às vezes até separações, algumas perdas, né? Algumas questões. E o amor tem que vencer. E você só vence se você tiver mentalidade empreendedora. Entende? Porque senão qualquer coisa é motivo para você acabar, para você terminar, não é? Qualquer briguinha é o suficiente. Você já não investe mais. Percebe? Isso faz uma diferença muito grande, por exemplo, empresa. Imagina a pessoa que quer. Alguém aqui quer abrir uma empresa? Alguém aqui quer ser empresário? Escreve eu. Alguém que não é, mas gostaria de ser. Só para ter ideia, né? Fazer uma enquete aqui. Tem muita gente que fala, pô, Ricardo, eu queria ser dono do meu nariz. Não tem essa expressão? Eu queria ser um empresário, eu queria, sabe, ter um negócio meu, sabe, ter funcionário, ou que não esteja funcionário, às vezes você pode ter um MEI, né? Você pode ser, ser você mesmo, né? O dono do seu negócio, e ser só você, não importa. Mas aí a pessoa fala, mas por onde eu começo? Pela mentalidade empreendedora. Porque olha quanta gente quer. Pô, coisa mais linda. Gente, fiquem aqui, esse projeto é para vocês. Entendeu? O que nós vamos construir junto aqui é para vocês. Porque o que acontece? Tem uma galera que quer ter uma mentalidade, quer abrir empresa, e eu fico vendo nos alunos quantas pessoas que têm um potencial gigantesco para abrir empresa, e o povo é medroso, cara. Meu Deus do céu, fingindo se eu pudesse saber a cabeça de cada um, não tem umas coisas assim? Eu não, criatura. Cadê meu sino? Para com esse pensamento miserável, criatura. Mas a pessoa tem uma ideia incrível, sabe? Impressionante. Pô, tem um baita de uma ideia na área de alimentação, tem uma ideia na área de vestuário, tem uma ideia na área de artesanato, sabe? Tem pessoas que são talentosíssimas em qualquer área. Mas aquela mente pequena, medrosa, vou perder, e se der errado.
Sabe? Então, assim, é medíocre. Caramba, bora falar a verdade aqui. Mas não tem que ficar. Você está medíocre, na verdade, mas não tem que ser. Você entende? Invista na sua mentalidade empreendedora. Eu quero começar o Prosperidade na Veia falando da mentalidade empreendedora. Gente, olha, eu falo isso direto aqui em casa. O meu filho, Rafael, ele quer ser veterinário. Eu falo para ele, pessoal, olha, quem fica rico não é o veterinário, é o dono da, do hospital veterinário. Observa, observa, é o veterinário. Então, assim, quem fica rico ou quem prospera não é o funcionário lá do posto de gasolina, é o dono do posto. Então, onde eu quero chegar com isso? A mentalidade empreendedora, para quem quer ser empreendedor, se você tem essa vocação, você tem que seguir aqui. Agora, para aquele que é funcionário, qual é o funcionário que não é indemissível? Ninguém vai mandar ele embora. É o funcionário empreendedor. O funcionário empreendedor é aquele que recebe mais confiança, é aquele que ganha mais do que todo mundo e muitas vezes ganha proporcionalmente como se fosse chefe, como se fosse dono da empresa, mesmo sem ser. Você tem os grandes funcionários ao redor de grandes empresas que têm participação de lucros. O que significa isso? Mentalidade empreendedora. Entende? Então veja bem, você pode ter uma mentalidade empreendedora sendo funcionário ou sendo dono de negócio. Ou você pode ter uma mentalidade medíocre sendo funcionário e sendo dono de negócio. Está cheio de empresário com mentalidade medíocre, como está cheio de funcionário com mentalidade medíocre. Você está entendendo por que você tem que mudar a mentalidade? E aí você vê como é que são as coisas, né? Imagina só, quando você vai conversar com seus filhos, vocês que têm filhos, crianças, e você não muda a forma de lidar com eles. Então, de repente, você vai projetar a sua limitação, a sua dificuldade nos outros. Se você for uma pessoa que teve dificuldade em fazer dinheiro no início da tua vida, muito provavelmente você vai ter muita resistência com a ideia de fazer dinheiro ou de lidar com os grandes números, porque você nunca viu. A gente fala, o seu termostato financeiro é muito pequeno, ele é baixo, por que você está acostumado? No coaching financeiro, uma das coisas que eu mais falo para os alunos é exatamente isso. Você tem que elevar teu termostato, né? O que é um termostato financeiro, gente? Termostato é uma resistência, né, que está em vários aparelhos que mantém uma certa continuidade de corrente. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um ar-condicionado. O termostato do ar-condicionado vai fazer com que a temperatura seja sempre a mesma, concorda? Então, 20 graus do ar-condicionado, se lá fora tiver 27, aqui é 20. Se eu coloco 20 graus no ar-condicionado, se lá fora tiver 13, aqui é 20. Sim ou não? Sim ou não? Você ajusta. Então, o que é um termostato financeiro? Se você enfia na sua cabeça que você só vai ganhar R$ 2.000, a vida pode trazer a chance de você ganhar 5, 10. Você se boicota porque você só acredita que vai ganhar o raio dos R$ 2.000. Você se limitou. O seu termostato está limitado a 2.000. Não cabe na sua cabeça alguma coisa além disso. E tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade. Então, assim, se você não desenvolver sua mentalidade empreendedora, o que vai acontecer? Sua mentalidade mediana vai te puxar para o buraco. Você vai se auto-sabotar, você vai brigar com seu sócio, você vai ser demitido da empresa que te emprega, ou você vai perder o seu negócio, entendeu? Você vai fazer alguma besteira, porque quando a gente entra em conflito, é o que a gente faz, besteira com dinheiro.